garantir isso. Nenhum de nós. Nenhum de nós. E como cristãos verdadeiros que nós somos, uma das lições mais importantes que nós devemos aprender é viver cada dia como se fosse o nosso último dia de vida. A gravadora Bom Pastor, não sei nem se ela existe ainda hoje, mas no passado ela era uma das gravadoras mais fortes, gravadora evangélica mais fortes, uma das mais fortes. Inclusive, pastoreei uma igreja onde tinha uma orquestra chamada Filadélfia, e ela gravou os seus 2 discos, ainda na época da bolacha, do bolachão, gravou os seus 2 discos pela gravadora Bom Pastor, uma gravadora fantástica. E ela tinha o slogan, e o seu slogan era assim: viva hoje como se Cristo viesse amanhã. Viva hoje como se Cristo viesse amanhã. E eu sempre dizia para os músicos da orquestra, do coral, que eu não gostava muito desse slogan não. E eu dizia para eles: viva hoje como se Cristo viesse agora. Viva hoje como se Cristo viesse agora, não amanhã. Porque amanhã, daqui para amanhã, você tem aí algumas horas para você fazer bobagem, se você pensar nisso. E se você pensar em viver hoje como se Cristo viesse agora, não tem tempo para você pensar ou querer se dar ao luxo de fazer qualquer bobagem, qualquer besteira. Então, o que nós precisamos aprender como cristãos é viver cada dia como se ele fosse o último dia. Jesus está voltando, Jesus está chegando. Nós não sabemos quando é que nós seremos chamados pelo Senhor, seja no arrebatamento, ou seja pela morte física. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, de que maneira vai acontecer. E se nós soubéssemos que amanhã seria o nosso último dia, como é que ele seria? De que maneira seria? Como seria o nosso último culto? Como é que seria, pastor Evaldo? Jesus volta amanhã, ou eu morro amanhã. Como é que seria meu culto hoje? Como é que nós faríamos? Como é que seria o nosso último dia de trabalho? Como seria o nosso último dia com a família? Como seria o nosso último dia como cristãos aqui nessa terra? Como seria? Eu meditava nesse texto hoje de manhã cedo. Eu achei muito interessante a reação do rei Ezequias. Muito interessante. Quando ele recebeu o anúncio do profeta dizendo: amanhã vai morrer, põe a sua casa em ordem, porque certamente você vai morrer, não vai viver. Ezequias vira para a parede, e é interessante isso. Eu imagino que ele virou para a parede porque ele não queria que ninguém visse o seu semblante, não queria que ninguém visse a sua dor, ninguém visse o seu choro, o seu lamento, porque por mais esperança que a gente tenha de viver a eternidade, irmãos, nós temos família, e nós pensamos nela, pensamos como é que vão ficar, né? Eu tenho 3 filhos, ainda que sejam grandes, adultos, com mais novo tem 33 anos, ainda assim a gente pergunta, pensa com a gente, né? E se precisar de mim e eu não estiver aqui? Tem 33 anos, é casado, é pai de filho, mas continua sendo filho, continua sendo meu filho. E se ele precisar de uma ajuda paterna e o pai não está? Então eu imagino que Ezequias deve ter passado esse turbilhão de coisas na cabeça dele, e ele vira o rosto para a parede, chora, mas faz uma oração com toda a sinceridade do seu coração: Senhor, sê servido de lembrar como andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito,
fiz o que era reto aos teus olhos. Gente, para fazer uma oração dessa tem que ter coragem. Para fazer uma oração dessa, tem que saber que vida levou, que vida teve. Ele diz, olha, ser servido de lembrar. Deus não precisa lembrar de nada, porque Ele é um eterno presente. Mas na linguagem humana, recorda aí, Senhor, que eu fui um servo que vivi com um coração perfeito, que eu tive temor diante de Ti e fiz o que era reto diante dos Teus olhos. Olha aí, Senhor, agora o Senhor vai tirar a minha vida no auge, né? Talvez ele pensasse, estou no auge do meu reinado e vou perder a minha carreira, vou perder a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante que quando Deus fala para ele dessa maneira, né, você morrerá, você não vai escapar, segundo a Almeida Revista e Atualizada, a oração de Ezequias, ela foi tão verdadeira e tão sincera, tão honesta diante de Deus, que Deus ouviu as orações, viu essas lágrimas sinceras, Ezequias confiou no poder, e Deus viu que Ezequias confiava no poder dele ser curado, e Deus atendeu por misericórdia a oração que Ezequias havia feito, e ainda lhe deu mais 15 anos de vida. Irmãos, para pensar um pouquinho. Louvado seja Deus. Qual é a melhor maneira de nós aproveitarmos a vida? Qual é a melhor maneira de nós vivermos para o Senhor, aproveitando a vida? Não é desperdiçando a vida, é aproveitando a vida. Qual é a melhor maneira? É isso que eu quero pensar com você hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A melhor maneira de aproveitar a vida e viver melhor. 3 atitudes que eu quero trazer para você aqui. Primeira atitude: temos que esquecer as feridas do passado. Repita comigo: temos que esquecer as feridas do passado. Filipenses 3, 13 e 14, Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É muito triste a gente dizer isso, irmãos, mas a nossa vida, ela não é um mar de roda. Nós temos problemas, não é uma vida boa, tranquila, como se nós fôssemos alienados do mundo. Temos problemas, temos dificuldades financeiras, temos problemas no trabalho, temos problemas com familiares, alguns, infelizmente, acabam se enveredando por drogas. Nós temos problemas de traições, pessoas que dizem o tempo todo, estamos juntos, daqui a pouco apunhala as costas, né? Apunhala as costas da gente. Pastor Alex Cardoso, ele costuma dizer, quando você for abraçado por alguém, e você sentir alguém passando a mão assim nas suas costas, cuidado, ele está procurando o melhor lugar para enfiar a faca. E às vezes isso nos causa trauma, irmãos. Às vezes isso nos causa traumas, problemas. Às vezes uma infância ruim, uma infância onde houve abusos, infância onde houve situações que nos machucaram muito, criaram muito embaraços, criaram muitas dificuldades. Infelizmente, existem pessoas que já viveram momentos extremamente desagradáveis, tristes, lá no passado.
e carregam consigo esses problemas, carregam consigo, trazendo mágoas, dores, ressentimentos, situações que, quando se recordam, sofrem demais, choram, lamentam, e infelizmente tem pessoas que até culpam a Deus por situações como essa e não querem mais servir ao Senhor, andar com o Senhor, viver na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é isso que Deus prometeu para nós. Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele não diz que ele veio para para ter vida com abundância só as pessoas que tiveram uma vida boa, de linhagem, de riqueza no passado, que não tiveram sofrimento. Ele não diz isso. Ele diz que ele veio para dar vida com abundância, vida feliz, vida alegre, aonde você pode desfrutar a vida. Não quer dizer que você não vai ter problemas, não quer dizer que você não vai ter dificuldades, não quer dizer que você não tem que lutar, batalhar para vencer na vida, não quer dizer nada disso. Ele quer dizer simplesmente que você pode viver melhor do que está vivendo. Você pode viver melhor do que você pensa. Louvado seja o nome do Senhor. E como viver uma vida agradável no presente, sem se desprender dos traumas passados, sem deixar esses traumas de lado. Nós não podemos ficar presos no passado, remoendo esses traumas e perdas que marcaram negativamente a nossa vida. Nós não podemos ficar assim. Nós precisamos, devemos, necessitamos olhar para frente. Deus tem coisa boa nos aguardando, esperando nós desfrutarmos. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um grande perseguidor da igreja. Se você conhece a história do apóstolo Paulo, ele foi um dos grandes incentivadores a perseguir os apóstolos do Senhor Jesus. Se você se lembra um pouco da história do apóstolo Paulo, ele consentia e participava das mortes dos cristãos. Mas um dia ele conheceu a Cristo. Ele conheceu a Cristo, veio à sua mente tudo aquilo que ele havia feito, ele jogou nos pés do Senhor, todo aquele sentimento de culpa que ele tinha lá atrás, porque certamente quando ele percebeu que ele havia feito coisa errada, veio um sentimento de culpa, e vem mesmo, mas ele pegou esse sentimento de culpa e colocou tudo nas mãos do Senhor. Ele se esqueceu daquelas coisas que para trás ele havia praticado, ele esqueceu das coisas que para trás ficam e avançava para que estavam diante dele. Ele teve traumas enquanto cristão agora? Teve. Ele foi apedrejado, ele foi rejeitado pelas pessoas, ele teve que fugir de cidades que queriam matá-lo, sofreu naufrágio, passou por problemas, chegando numa ilha, foi pegar ali gravetos para acender um fogo, se esquentar, porque estavam todos molhados da água do mar. Uma víbora pica a mão dele. Ele tinha todos os motivos para dizer: não quero mais esse negócio não, vou largar disso, vou largar a mão desse negócio de ser cristão, que isso é só tribulação, só dificuldade. Me apedrejaram, me ameaçaram de morte, tive que fugir da cidade. Olha só que situação. E eu tenho o meu coração sincero diante de Deus, mas olha só quantos problemas eu estou enfrentando. Mas Paulo não fez isso. Paulo diz assim: estou esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para frente, para o autor e consumador da minha fé. É lá que está a resposta da minha situação. Você já pensou se Paulo ficasse se remoendo de remorso por causa da morte de Estevão? Pensa aí um pouquinho.
Louvado seja Deus. Mas 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Romanos 8:33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu gosto desse texto aqui, irmãos. Eu gosto do versículo 33, mas eu gosto mais do versículo 34. Porque no versículo 34 ele diz assim: pois é Cristo quem morreu. Aí Paulo faz assim um pensamento e diz: espera um pouco, se eu falar que Cristo morreu, não é o suficiente, porque todo homem morre, mas a vida de Cristo foi diferente. Ele não morreu e ficou morto. Aí Paulo coloca um ou, uma vírgula, e diz: ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. A minha garantia não está só na morte de Jesus. A minha garantia de ter uma vida agradável, uma vida boa, está no fato de que Ele ressuscitou. Então, se eu confessar os meus pecados, se eu confessar as minhas traumas, se eu confessar os meus problemas, as minhas dificuldades, colocar diante do Senhor, aquele que morreu e ressuscitou, irá cuidar de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ele termina esse texto do versículo 34 dizendo assim: o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe o que é isso, irmãos? O próprio Deus, que aqui no caso está na condição de advogado fiel, enquanto o Deus Pai é o juiz, o Deus Filho é o advogado, e o advogado diz: não, ele já foi justificado. Não, vai matar o Josimar por quê? Não, ele está justificado. Eu paguei a dívida dele. Ele tinha uma dívida altíssima, maior do que o tamanho dele, mas eu fui lá e paguei toda a dívida que ele tinha. Ele está justificado. Não tem mais acusação contra Josimar, porque Josimar é escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como cristãos que nós somos, queridos, temos que ter as mesmas atitudes de Paulo, o mesmo pensamento de Paulo. Afinal de contas, Paulo dizia assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. É uma coisa extremamente interessante nós pensarmos nisso. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então repita mais uma vez comigo: temos que esquecer. Com vontade, irmão. Temos que esquecer as feridas do passado. Segunda atitude: valorize cada momento com a sua família. Repita comigo: valorize cada momento com a sua família. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Olha, irmãos, se todo homem pensasse nessa palavra, não teríamos problema dentro de casa. Se todo homem pensasse isso: goza a vida com a mulher que amas. Se todo mundo pensasse nessa palavra, o homem teria um comportamento diferente do que muitos têm. É uma coisa absurda nos dias de hoje.
Parece que os casamentos são realizados com o seguinte pensamento: se não der certo, a gente separa. E o pior é que estão valorizando o divórcio, quando deveria ser contrário. Apareceu aí um casal famoso esses dias na televisão, e ainda foi, não, nós somos amigos, não foi um consenso, nosso casamento já estava esfriando, então a gente teve um consenso de separar. Espera aí, se o casamento está esfriando, joga a lenha para poder pegar fogo de novo. Se está tendo dificuldade, senta num diálogo, numa conversa. Eu costumo, quando dizer aos jovens que vão se casar, quando eu vou fazer o aconselhamento pré-nupcial, eu costumo dizer a eles que os 5 primeiros anos de casamento são os melhores, mas os 5 primeiros anos de casamento são os piores. Pastor, é melhor ou é pior? É os dois. São os 5 melhores anos do casamento, são os 5 primeiros. Por que são os 5 primeiros? Porque é cheio de descoberta. Você descobre tudo. Você descobre um monte de coisa que quando você casa com teoria. Mas na prática é diferente. Aí você começa a descobrir coisas boas, coisas lindas, coisas maravilhosas, e você fica empolgado com o casamento, e aí vai cuidando do casamento, porque você está descobrindo coisas novas, então você está feliz. E se você for muito feliz nos 5 primeiros anos, essa felicidade duplica para os 10, para os 15, para os 20, para os 30, para os 40, para os 50, para os 60, para os 70, e não para. E por que são os 5 piores anos também? Porque são anos de descoberta. Você vai descobrir coisa que você não gosta. Assim como você descobriu coisa boa, vai descobrir coisa que você não gosta. Eu costumo dizer para eles assim, enquanto está namorando, está tudo certo. Deu uma estremecidinha na conversa, um fala tchau, como diz meu neto, beijo, tchau, né? A hora que vai embora, o netinho fala assim, beijo, tchau. Para o vovô é assim, para a vovó dá abraço, dá beijo, né? Não vai não, vovó, fica, vovô pode ir, mas a vovó não. Deixa o vovô cheio de ciúmes, né? Mas quando está namorando, é mais ou menos isso, beijo, tchau. Porque percebe que o negócio está estreito. Então, para não brigar, vai embora. Aí esfriou a cabeça, ou ele ou ela, no dia seguinte ou mais tarde, liga e mozão, mozinho, benzinho, preta, pretinha, neguinho, sei lá como é que você chama um ao outro, né? Mas um liga para o outro e começa a conversar. Aí acalma. Casou. A batata assou. Você vai fazer o quê? Dormir na mesma cama, debaixo do mesmo lençol. Não tem como ir embora para casa. Não tem como sair e esfriar a cabeça. Não tem isso. Tem que resolver ali. Tem que resolver, tem que passar pelo processo. Tem que sentar, tem que conversar. Casamento, gente, é ajuste. É ajuste que precisa ser feito. Não importa quanto tempo de casado que você tem, mas tem que ajustar todo dia. E aí, quando a gente valoriza os momentos que nós temos com a família, nós tiramos proveito disso, gente, para ter uma vida boa, uma vida agradável, uma vida feliz dentro do propósito que Deus estabeleceu. É uma condição diferenciada. E a gente tem que pensar, gente, que o tempo passa muito rápido. Parece que foi ontem, de vez em quando eu pego ali a foto do meu casamento e eu olho para essa moça aqui e eu falo, meu Deus, parece que foi ontem que eu casei com ela, estava subindo ali na rampa do cartório, na entrada da igreja, parece que foi ontem, já se passaram 42 anos. 42 anos. E eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Talvez fosse menos bravo do que fui no começo. Talvez fosse menos bravo, porque era muito bravo.
Para mim era preto no branco, branco no preto e acabou. Pau é pau, pedra é pedra, e se não for isso, a giripoca pia. Mas eu faria tudo de novo. Eu só não tenho coragem de perguntar se ela faria tudo de novo. Faria, irmão? Ainda bem. Na frente de todo mundo, ainda bem, né? Louvado seja Deus. Mas sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É você valorizar quem convive com você. É você amar quem passa nas provas com você. É você amar quem está passando nos dias bons com você. É você valorizar quem está do teu lado, quando todo mundo te abandona e parece que não tem mais jeito. A sua companheira, a sua esposa, o seu esposo, chega junto de você e diz: fica assim não, vai dar tudo certo, Deus vai cuidar da gente, Deus vai abrir porta onde não tem porta, Deus vai fazer milagre, Deus vai fazer o extraordinário. Ter palavra com a gente. Aí o sábio Salomão vem e diz: goza a vida com a mulher que amas. Seja feliz ao lado da sua esposa. Seja feliz ao lado do seu esposo. Seja feliz. Ah, mas eu tenho dificuldade. Quem não tem, me fala. São dois pensamentos diferentes, culturas diferentes, culturas familiares diferentes que trouxeram. Minha esposa costuma dizer, cada um trouxe a sua malinha para dentro de uma casa. Agora tem que ver o que serve na malinha de um e o que serve na malinha do outro, e o que não serve, descarta. Tudo para o bem familiar, da vida conjugal, do envolvimento. Conversa, discute no bom sentido, mas fala. Diálogo é fundamental na vida de um casal, e temos que pensar, o tempo passa rápido demais, e infelizmente algumas pessoas passam a vida toda correndo de um lado para outro, e se esquece de desfrutar aquilo que Deus deixou de mais precioso nessa vida, que é a família. Ô irmãos, eu falo isso, mas eu vou ser sincero para vocês. No início do casamento, eu tinha pouco tempo para a minha família. E falo com muita vergonha isso. Falo com muita vergonha. Vergonha por um lado, mas com honradez por outro. Vergonha porque eu não tinha tempo para me dedicar junto com a minha esposa, com os meus filhos, dar a atenção que eles precisavam. Quem conviveu, quem criou, quem educou, quem ensinou, e diga-se de passagem, muito bem os meus filhos, foi a minha esposa. Eu tive uma participação pequena. Por quê? Porque quando eu casei, eu tinha que trabalhar muito para sustentar a casa. Muito. Foi uma situação em que todas as horas extras disponíveis eu fazia. Então eu trabalhava até meia-noite, até 1h da madrugada, trabalhava de sábado, trabalhava de domingo. Aí a gente pergunta às vezes assim, valeu a pena? Eu não vi meus filhos crescerem. Quando eu fui perceber, o meu filho mais velho já tinha 17 anos de idade. Meu caçula já estava com 7, 8 anos. O tempo passou muito depressa. Nesse ponto eu faria diferente hoje. Nesse ponto eu faria diferente hoje. Eu trabalharia menos para estar junto com os meus filhos. Talvez durante a semana trabalhasse até a tarde da noite, mas nos finais de semana eu estaria junto com eles, junto com a esposa. Daria um pouco mais de atenção, porque esse foi o melhor presente que eu recebi de Deus depois da minha salvação. Foi a minha família. Estar junto com a família. Como é gostoso isso, irmãos. Como é bom isso. E às vezes, como eu perdi um pouco desse tempo, tem muita gente perdendo hoje, preocupada com dinheiro. Se preocupe menos com dinheiro.
Se preocupe mais com a família. Se aproxime mais da família. Não deixe você se tornar um estranho dentro de casa para os seus filhos. Tem muitos filhos de crente que estão afastados da igreja hoje. Não quero generalizar e dizer que todos eles são isso. Pelo amor de Deus, não pense isso. Mas tem muitos filhos que se afastaram da igreja porque não tiveram pai, mãe presente para lhes ajudar, para estar junto com eles. Trabalhava, correria, aquele negócio todo, e aí depois dizia: sou canela de fogo, vou para a igreja, vai se converter. Isso sim, porque deixa os filhos largados na rua, deixa os filhos de qualquer jeito na rua, para dizer que está fazendo a obra de Deus. Para com isso, gente. A obra de Deus que quer que você faça é cuidar da sua casa, dos seus filhos, para eles não saírem dos caminhos do Senhor, dar as devidas orientações a eles, cuidar deles. A sua família é o principal. A sua família é o mais importante. E infelizmente, muitas pessoas estão trocando momentos preciosos com a família por causa do trabalho, por causa do dinheiro, por causa de amizades e outras coisas mais. Não vale a pena. Não vale a pena. Goza a vida com a mulher que tu amas. Você não sabe quando será o último dia de vida. Você não sabe quando vai ser o seu último tempo. Goza a vida com o homem que você ama. Você não sabe como vai ser amanhã. Aproveita hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não sabemos quanto tempo temos para desfrutar ao lado da nossa família. Por isso nós não podemos trocar a nossa família pelos cuidados ou riquezas deste mundo, em hipótese alguma. Irmãos, se nós pararmos para pensar, louvado seja o nome do Senhor, que foi Deus quem constituiu a família. Foi Deus quem realizou o primeiro casamento. Foi Deus quem realizou a primeira cesariana. Foi Deus. Se nós pensarmos nisso, irmãos, olha a importância da família. Olha os cuidados com a família. Olha a atenção que Deus deu para a família. Se Deus deu toda essa atenção, por que nós não damos? Aí vem o diabo e sabe que a família é importante, que a família é a célula máter da sociedade. Aí vem o diabo e sabe que foi Deus que criou a família, e que uma família forte faz igreja forte, uma família destroçada faz igreja destroçada. Aí ele vem lutando contra a família, batalhando contra a família, querendo destruir a família de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira, com verdadeiro despudor total. Mas não é isso que a Bíblia ensina para nós, gente. Não é isso. Nós temos que valorizar mais a nossa família, dar mais atenção à nossa família. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Deus, foi Ele quem nos colocou em um lugar onde juntos, marido e mulher, possamos crescer e frutificar. A família é um projeto de Deus. A família é resultado de uma soma, na fusão de dois que se tornam um, e como uma unidade acabam se multiplicando para a glória de Deus. Louvado seja Deus. A matemática de Deus é algo extraordinário. Quando nós nos tornamos uma só carne, nós nos alegramos e temos os mesmos planos, os mesmos propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós casamos, eu e minha esposa, o pensamento nosso era ter um filho. Talvez não tão rápido, ainda que há 42 anos atrás a igreja era cruel.
os membros da igreja, pastores, eram muito cruéis. Casou, tem que ter filho. Era o que nós mais ouvíamos. E aí, quando é que vem o bebê? E aí, quando é que vem o bebê? Imagine isso, irmãos. Imagine se um dos dois tem algum problema que não pode gerar. É só aumentar a carga, só aumentar a dor, só aumentar o sofrimento. Para com isso, gente. Hoje o meu conselho para quem se casa é diferente. O meu conselho para quem se casa é: espere um pouco para ter filho. Curta a vida com a sua esposa, curta a vida com o seu esposo. Depois você pensa em filho. Porque quando vem o filho, as atenções vão ser divididas. As atenções vão ser divididas. O instinto materno vai dar uma atenção grande ao filho. Você pode estar lá no rala e rola, como diz o outro, a criança chorou, adeus, tchau. Vai correndo cuidar da criança. Deixa chorar um pouquinho, estava tão bom. Não, tem que correr, cuidar da criança. Então, demora um pouco. Cuide um pouco, trate um pouco de vocês mesmos. Curtam-se um pouco mais. Goza a vida com a mulher que tu amas. Em todo o tempo. Em todas as ocasiões. Louvado seja o nome do Senhor. A chave para uma família próspera é a gratidão a Deus. Tudo provém de Deus e não há nada que não seja dado por Ele. Nos alegramos quando a Cléia diz: estou grávida. Com alegria. Alegria tremenda. Qual vai ser o nome? Meu Deus, e agora? Vamos correr atrás do nome. Eu já disse, se for homem vai ser Júnior. Eu gosto do meu nome. Vai ser Júnior. E se for menina? Vai ser Cléia. Cleinha? Não. Vai ser Valéria. Se for, vai ser Valéria. Aí nasceu menino, Júnior. Um ano depois ela engravidou de novo. Olha só que situação. Um ano depois ela engravidou de novo. Menina, Valéria. 6 anos depois engravidou outra vez. Menino, Marcos. Aí disseram: não põe nome de Marcos. Marcos é problema. Sabia, pastor Evaldo? Disseram que Marcos, todos os Marcos são problemáticos. Meu filho quebrou essa regra. Quebrou essa regra. Dizem que Marcos quer dizer martelo. Então é um problema. Meu filho é fantástico. Não é porque é meu filho, não. Mas é fora da curva. Filho amoroso, cuidadoso, atencioso, preocupado com mãe, preocupado com pai, preocupado com os irmãos, preocupado com a esposa, preocupado com o filho. Cuida, é atencioso com as coisas de Deus. Enfim, quem falou que Marcos era problema, mordeu a língua até sangrar. Porque esse Marcos não é. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos sustenta, não deixa faltar nada na nossa mesa. Irmãos, podemos até não ter muito. Podemos até não ter muito. Eu quantas vezes comi ovo? Porque a minha mãe tinha criação de galinha. Quantas vezes não comi ovo? E adoro ovo. Pastor, um bife ou ovo? Ovo. Quantas vezes não comi couve? Couve na salada, couve refogada, porque não tinha outra coisa para comer, tinha plantado em casa. Tomatinho da plantação de casa. Não tinha dinheiro para comprar outra coisa, mas nunca passamos necessidade. Porque quando faltou, que não tinha de onde tirar, Deus mandou. Com a sacolinha na mão, alguém chegou e disse: ô filha, estava orando, Deus mandou trazer isso aqui para você. Leite para as crianças, arroz, feijão, açúcar, óleo, sal, tudo que precisava. Deus cuida da gente. Louvado seja Deus. Mesmo nos momentos difíceis, devemos continuar sendo gratos a Deus e reconhecendo a sua soberania e superando os desafios em união. Em união.
Quer ser feliz? Renuncie. Quer ser feliz? Renuncie em razão. Às vezes a gente tem que renunciar para poder ser feliz. O tempo vai mostrar quem estava certo, não precisa discutir com isso. Tá bom, meu bem, tá certo, meu bem, tudo bem, tá certo, vamos fazer assim. E se depois der errado, senhoras, por favor, não use a célebre fale, eu avisei. Não façam isso, que é pior ainda a situação. Aí entorna o caldo, né? Mas viva em família, aproveite a oportunidade, aproveite hoje, abrace hoje, beije hoje, faça hoje, amanhã você não sabe como é que vai ser. Diga que você ama hoje, diga que você fez a melhor coisa em se casar com ele ou se casar com ela hoje. Amanhã você não sabe como é que vai ser, você não sabe que tempo vai ter. Aproveite isso, aproveite mesmo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Terceira atitude: esteja sempre preparado para se encontrar com Deus. Repita comigo: esteja sempre preparado para se encontrar com Deus. Lucas 12, verso 13, diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma palavra, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, preste bem atenção. É bom ter dinheiro? Sim ou não? Sim. Claro que é. Claro que é. Não tem coisa mais gostosa de você chegar num lugar, olhar uma coisa e dizer: eu quero comprar isso aqui. Quanto custa? Ah, custa tanto. Está aqui, passa no cartão. Divide em 3 vezes. Divide em 10 vezes, não importa. É gostoso isso, irmãos. Isso é bom. Não tenha dúvida. Mas espera um pouquinho. Se não der para comprar, é melhor não comprar. É melhor não fazer bobagem. É melhor não colocar o coração nisso. É melhor não colocar o coração nisso. Porque às vezes o coração está tão dentro de uma situação financeira e esquecemos de outras coisas mais importantes. Irmãos, eu quero comprar uma televisão de 75 polegadas. E se demorar muito, eu vou aumentar para 80. Nós estávamos lá em Presidente Prudente, não foi, Josimar? Você estava junto comigo, não estava? Nós estávamos lá em Presidente Prudente, fomos jantar. Aí na volta, passamos dentro do shopping que nós fomos comer, né, ficar bem do lado do hotel. Fomos comer no shopping.
na saída do shopping, a gente passou por dentro da Casas Bahia. Aí tinha lá, pastor Evaldo, uma televisão de 82 polegadas. É um cinema, coisa linda. E eu falei, eu vou comprar uma dessa. Faz quantos anos isso, Josimar? Uns 2 anos? 1 ano e meio, por aí? Ainda foi com o carro velho, né? Meu carro velho, que a gente foi lá ainda. Já tem 1 ano e meio que eu estou aqui, uns 2 anos. Uns 2 anos. Deu para comprar? Não. Nem passando em 10 vezes no cartão? Não. Não deu. Vou fazer o quê? Calma. Daqui a pouco sai uma de 100 polegadas, eu compro a de 100. Ou não. Qual é o detalhe aqui desse texto aqui? O texto aqui, ele simplesmente está dizendo, eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso ter dinheiro para o futuro. Não está pensando no presente. Está pensando no futuro. Está pensando em granjear riquezas para o futuro. Eu durante muito tempo pensei também, sabe? Eu tenho que trabalhar bastante, porque eu quero deixar para cada um dos meus filhos uma casa. Hoje eu não tenho mais esse pensamento, não. Hoje eu não tenho mais, não. Mas pensei durante muito tempo, pastor Roberto. Eu lembrando até como foi difícil a minha vida no início, pagando aluguel. Depois, quando a gente comprou o primeiro apartamentozinho, simples, pequenininho, mas, foi isso aqui para pagar. E eu pensava, não quero que meus filhos passem por isso. Vou deixar um pouco melhor para ele, a vida para eles no futuro. Hoje eu não penso, não. Se eu tiver a oportunidade de viajar com a esposa, eu vou. Está difícil de fazer isso também, porque não tem dinheiro nem para viajar. Está complicado o negócio. Não está fácil, Juliana. Não está brincadeira. Mas, o pensamento é diferente. Tem gente que só quer ganhar, juntar. Chega uma hora, diz, a conta num banco só não dá, vou pôr em 2, vou pôr em 3 bancos. Louco! Amanhã pedirão a tua alma, e como é que você vai estar? Que riqueza você acumulou diante de Deus? Que cuidado você teve com as coisas de Deus? Que preparo você teve para ter um encontro com Deus? Olha o texto que nós lemos aqui, irmãos. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que adiantou? Guardar riqueza. Conta-se, os historiadores, que Júlio César, grande conquistador, Júlio César, grego, Alexandre, obrigado. Falei Júlio César, mas Júlio César é conquistador romano, não foi ele, foi Alexandre. Alexandre, quando morreu, ele disse assim, olha, eu não quero que o meu caixão vá fechado, eu quero que o meu caixão vá aberto, e a minha mão do lado de fora. Deve ter sido um negócio assim, extremamente estranho. O pessoal fazendo o cortejo fúnebre, e a mão de Alexandre do lado de fora, cheio de corrente no braço, anel no dedo. E alguém perguntou para ele e disse assim, por que, Alexandre, você quer isso? Para que as pessoas vejam que nós não levamos nada daquilo que nós conquistamos aqui. Não levamos nada, não tem serventia. Dentro do caixão, dentro do túmulo, não tem serventia nenhuma aquilo que nós ganhamos aqui, aquilo que nós conquistamos aqui. Mas se nós juntarmos tesouro no céu, aí as coisas são diferentes. Se juntarmos tesouro no céu, as coisas serão diferentes, completamente diferentes. Diferente do que pregam algumas religiões, a Bíblia nos ensina que nós só temos uma vida para determinar onde nós passaremos a eternidade.
Hebreus capítulo 9, versículo 27, está escrito assim, ó: e como aos homens está ordenados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, nós não teremos uma segunda vida para escolhermos entre céu e inferno. Esses dias eu preguei aqui na sede, acho que 2 domingos atrás, sobre o rico e o Lázaro. O rico teve uma vida esplêndida, morreu, foi para o Hades, para o inferno, Sheol. Enquanto que Lázaro, e o nome do rico nem é conhecido, mas Lázaro teve uma vida de dificuldade financeira, mas diferentemente do rico que só preocupou com a riqueza, Lázaro se preocupou com as coisas de Deus. E quando morreu, foi para o seio de Abraão, o paraíso. Lá do inferno, o rico via Lázaro tranquilo, sossegado. Talvez ali um anjinho ali fazendo um abano com penas de pavão, balançando, fazendo ali fresquinho, enquanto o rico lá no inferno, suando, sofrendo. Aí diz assim: ô Senhor, manda que alguém aí, molhe a minha língua com uma gotinha de água no dedo. Estou em desespero aqui. E eu concluí essa mensagem no domingo, não vou repregar, claro que não, mas eu concluí a mensagem dizendo que o problema não é o calor do inferno, o problema não é o fogo do inferno, o problema, pastor Roberto, é a ausência de Deus, que é muito diferente. Então tem muitas pessoas que não param para pensar, não se preocupam com isso. Lamentavelmente, alguns cristãos também se preocupam demais em granjear coisas, em trabalhar, e se esquece de dedicar um tempo para construir riquezas diante de Deus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Pode parecer drástico e chocante, mas nós precisamos estar consciente disso. Precisamos ter em mente que nós precisamos nos preocupar com o futuro eterno, com a eternidade, não com as coisas materiais para o futuro, mas com a eternidade, o que será, como vai ser. Então tem muitas pessoas que estão se preocupando com o momento, como se a vida fosse tudo, essa vida fosse tudo, mas ela não é. Saiu agora uma história em que a ciência, estudando, chegou à seguinte conclusão: morreu, acabou. Morreu, acabou. E eu fiquei pensando, como é que os camaradas conseguem chegar a uma conclusão como essa? Saber que morrer, acabou. Quando a Bíblia diz que quando nós morrermos, o espírito volta para Deus que nos deu. O corpo volta para a terra. E a alma? A alma vai ficar aguardando o julgamento de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Então não acabou não. Não acabou não. Tem coisa pela frente que vai ser decidida e resolvida na eternidade, lá na frente. Não nessa vida, mas na próxima. Então nós precisamos viver a cada dia preparado para se encontrar com Deus. Se você recebesse essa fala do profeta Isaías, dizendo para você: põe a tua casa em ordem, porque você não vai escapar, você vai morrer. Qual seria a sua reação?
Você teria riqueza suficiente para virar a sua cara para a parede e dizer ao Senhor: ser servido de lembrar que eu andei na tua presença com um coração perfeito, fui fiel? Você teria riqueza suficiente para isso? Ou não? Finalizando aqui a minha palavra, nessa noite, querido, nós pensamos um pouco. E nesse pensamento, meu intuito era aprendermos um pouco que para viver o melhor de Deus, nós precisamos viver a cada dia como ele se fosse o nosso último dia, o último dia de nossas vidas, esquecendo-se das feridas, dos traumas, das perdas do passado, valorizando cada momento com a família, em especial com a esposa, com o esposo, e estando plenamente preparados para um encontro com Deus. O profeta, se não me falha a memória, Obadias, eu não marquei aqui, mas se não me falha a memória, Obadias, ele diz, não é Obadias não, esqueci qual é o profeta, mas o profeta lhe diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Não, Ezequiel não é, é um dos profetas menores. Ageu, pode ser, é um dos profetas menores. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E eu vou parafrasear essa fala do profeta, possivelmente Ageu. Prepara-te, Nova Odessa, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Desperta, Jesus está voltando. Ele está voltando. E nós precisamos estar preparados para isso. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Pastor Josimar, ministra a oferta, assobia, chupa a cana.